nós verificamos aí o assassinato desse rapaz nos Estados Unidos chamado Charlie Kirk, e isso nos faz pensar sobre os acontecimentos da nossa época, porque muitas pessoas são ingênuas e acham que essas coisas acontecem meio que por acaso, ou simplesmente fazem uma leitura superficial das coisas e dizem assim, não, a esquerda que matou o rapaz. Então, a mentalidade, principalmente no Brasil, é muito restrita a esse pensamento de que existem esses dois polos, a direita e a esquerda. Sendo que, na verdade, não é nada disso. Então, quer dizer que, de fato, existe um problema grave aí em torno do comunismo e do pensamento de esquerda, mas a direita também está alinhada com a revolução. Então, não é possível nós identificarmos o problema somente numa lógica de partidos. E nós devemos perceber que a guerra é contra Deus e contra a Igreja Católica. Da mesma forma, nós já vamos para mais um ano, no mês de novembro, da comemoração do assassinato de John Kennedy. Então isso aí também é outro elemento importante, porque nós percebemos que em 1963, quando foi morto John Kennedy, nós estávamos justamente no primeiro ano do concílio. Então, quer dizer que toda a década de 60, ela começa como se fosse uma virada do jogo. Quer dizer que o demônio que até então tinha planejado todo um trabalho para dominar o mundo, a partir daquele tempo ele começou a ter essa liberdade de levar a cabo o seu desígnio. E nós podemos então nos perguntar por que Deus permite isso e por que essas coisas estão acontecendo, principalmente a partir dos anos 60. Então é interessante, por exemplo, que até hoje ninguém deu uma resposta clara e válida a respeito do assassinato de John Kennedy. Então, por que era necessário matar John Kennedy? Até porque as pessoas também têm essa impressão de que nos Estados Unidos tudo vai certo, tudo vai perfeito, sendo que os Estados Unidos também é totalmente usado para a revolução, para ser ali um instrumento da revolução, e também para concentrar um dos polos de poder que faz hoje essa dicotomia que trabalha com a mesma direção, que é destruir o catolicismo e impedir as pessoas de chegarem de novo no catolicismo. Então a mesma coisa está acontecendo com o lado da Rússia, que agora resolveu atacar a Polônia, e a gente percebe que tudo isso é uma intimidação, porque o objetivo é cercar as pessoas que ainda têm alguma possibilidade de voltar para a religião verdadeira, para que elas sejam intimidadas e não tenham espaço para conseguir trabalhar. Então, ainda sobre John Kennedy, nós devemos perceber isso, que ele foi um presidente católico, apesar de que ele tinha os seus desvios morais, mas ele era uma pessoa que era realmente uma liderança católica. E se John Kennedy fizesse ali nos Estados Unidos uma espécie de dinastia, porque as pessoas sempre têm uma tendência de voltar à lógica dos reis. Então a tendência das pessoas é querer concentrar numa pessoa que tenha realmente um carisma e que possa representar aquela nação. Então a fama do John Kennedy e o carisma que ele tinha fez com que ele crescesse numa proporção muito grande. E isso se tornou uma ameaça para esse novo sistema, essa nova ordem, que não poderia, na altura da época, na altura do início dos anos 60, imaginar um presidente que estivesse ali com uma postura verdadeiramente católica, que pudesse eventualmente até dar uma força maior para que os Estados Unidos fosse um recurso para a Igreja Católica se defender desse movimento do Vaticano II. Então, o assassinato desse homem está dentro dessa lógica. Assim como esse rapaz agora, Charlie Kirk, faz parte aí de uma corrente nos Estados Unidos que está crescendo nessa direção, de perceber
que os valores do mundo moderno, do feminismo, dessa coisa horrível que eles estão fazendo hoje em dia, transformando as crianças, esse transexualismo, essa geração woke, como eles dizem, quer dizer, tudo isso é uma mentalidade que vai até o último estágio da revolução e do satanismo. Então, o movimento de formar uma consciência contra esse processo incomoda. Então, eles vêm ali e fazem alguma coisa para silenciar a pessoa, seja matando ou fazendo com que a pessoa se desvie. Então, esse rapaz mesmo era um exemplo de uma pessoa que estava acordando para todas essas questões. E isso também acontece no Brasil. Quer dizer que existem movimentos conservadores, tradicionalistas e tal, mas todos esses movimentos, normalmente, eles são neutralizados por aquilo que a gente sempre explica, que a gente chama de galicanismo. Então, como que eles neutralizam esses movimentos? Pelo galicanismo. E o que é o galicanismo? É essa ideia de que em Roma existe uma igreja que está com problemas, mas essa igreja tem um verdadeiro Papa. Então, pelo pensamento galicano, o Papa está errando, o Papa está celebrando uma missa ruim, o Papa está fazendo as coisas erradas, o Papa está tendo tendências ruins, mas ele pode melhorar um pouquinho, etc. Quer dizer, somos nós que ensinamos o Papa. E isso é um absurdo. E ao mesmo tempo, esse pensamento também é muito ingênuo, porque eles não percebem que se nós não temos uma verdadeira base da doutrina católica, então nunca vai haver uma coerência que possibilite que a estrutura, a força do catolicismo possa realmente enfrentar essa grande impostura que está instalada hoje no mundo. Então o que a gente defende não é simplesmente uma questão de sede vacantismo, como as pessoas dizem aí, você diz que o Papa é ilegítimo, então você está afirmando que a sede está vacante e você está implicado com o Papa. Não é questão somente de implicar com tal pessoa, com aquele que exerceria um cargo de Papa, mas a nossa questão é mostrar que a Igreja Católica hoje, ou seja, essa estrutura que se apresenta como Igreja Católica hoje, não é a verdadeira Igreja Católica. E como não é a verdadeira Igreja Católica, obviamente que ela não vai eleger um verdadeiro Papa. Tem certas pessoas que perguntam, mas escuta, o Espírito Santo não elege um Papa? Então como é que o Espírito Santo pode ter errado e colocado ali uma pessoa que não é verdadeira? Então a gente explica, olha, o Espírito Santo elege papas verdadeiros. E para a igreja verdadeira. Agora, quando existe uma outra igreja elegendo o seu chefe, não é o Espírito Santo que está agindo, são outros valores, são outros interesses, até porque a pessoa que vai ali se apresentar como Papa não vai trabalhar para o catolicismo, mas vai trabalhar para quem o colocou ali, e quem está pagando para manter essa estrutura ali. Aí que está o problema. E essa mesma igreja, que está hoje a serviço dessa falsa religião e dessa nova ordem mundial, está também associada com esses mesmos organismos que mataram John Kennedy, ou que estão agora matando pessoas como Charlie Kirk, quer dizer, impedindo que pessoas católicas, sinceras, possam trazer alguma influência e fazer com que as pessoas comecem a aglutinar os verdadeiros católicos em torno de uma ideia de que nós podemos ter sim uma verdadeira igreja com uma verdadeira liderança, portanto um verdadeiro Papa. Então, não existe essa ilusão de que é a direita lutando contra a esquerda e vice-versa. Não. O mundo hoje é todo coligado, toda a estrutura está formada ali para terminar a obra que é justamente essa, de destruir o catolicismo. Para isso eles fizeram as guerras, para isso eles fizeram as revoluções, para isso eles investiram muito dinheiro e continuam trabalhando para impedir que exista um mínimo de possibilidade de alguma nação ou de alguns elementos ali se levantarem com a verdadeira consciência daquela Igreja Católica de sempre.